Dá para o seu bebê tirar sonecas na rua? É o que a gente vai descobrir aqui hoje. Se você tem dúvidas de como conduzir as sonecas do seu bebê na rua, quando você sai da rotina, fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar tintim por tintim, passo a passo, como é que você vai se preparar para esse evento. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora de sono infantil e se você quer aprender mais, se munir de mais informações sobre como ajustar a rotina do seu bebê, como sair dessa rotina e organizar toda a estrutura ali de hábitos nesse neném, fica comigo e acompanhe aqui que você vai descobrir passo a passo. Então vamos lá. Quando uma mãe, né, nos procura e ela reorganiza, reprograma, faz uma repaginação do sono desse bebê, é normal, é esperado que depois ela saia dessa rotina, né? É saudável mãe e filho saírem, né, de uma rotina, saírem de casa para passear, para espairecer, para uma festa, para alguma coisa que vai demandar ali um comportamento da mãe para tentar minimizar os efeitos que às vezes uma saída tem sobre o bebê. Então é isso que nós vamos aprender aqui hoje. E quando a gente fala, né, primeiro, quando nós estamos falando sobre rotina, né, sobre sair da rotina, nós estamos falando primeiro um bebê que ele não tem rotina, um bebê que ele tem uma rotina assim considerada uma rotina desajustada, ok, ele vai sair com a mamãe, né, e a rotina vai seguir o curso que já tem. Né? Agora, estratégias nós utilizamos quando a gente organiza a rotina desse bebê primeiro, porque quando você vai reprogramar o sono desse bebê, toda a estrutura de hábitos e rotina desse bebê, é esperado que esse bebê fique em casa por um determinado período de tempo. Por quê? Porque se esse bebê, né, não tinha hábitos bem estabelecidos, todos os dias esse bebê ele fazia atividades em horários distintos, não tinha sequência de atividades que identificassem para esse neném que aconteceriam coisas posteriores, por exemplo, a sequência de atividades que a mãe faz, a sequência de ações que a mãe faz no ritual noturno, por exemplo, identifica que está chegando, está se aproximando a hora desse bebê dormir. Então, você não tem como chegar para o bebê e falar, bebê, se prepare psicologicamente que você vai dormir daqui a meia hora. Não é assim que funciona. Os bebês, eles identificam aquele momento pela sequência de atividades que o antecede. Então, você, por exemplo, dá um banho no bebê, você faz uma massagem, canta uma musiquinha, lê uma historinha, todos os dias a mesma sequência, dá banho, faz massagem, lê uma historinha, canta uma musiquinha. Esse bebê, ele entende que depois daquele processo, ele irá dormir. Então, quando você reorganiza o dia desse bebê, a estrutura do dia, rotina, hábitos, e esse bebê, ele consolida essa nova rotina, né? Depois dele ter ficado um tempo em casa consolidando a rotina, depois que isso está bem estabelecido, aí sim, a mãe, né, tá liberada para ela fazer os passeios, para sair e tudo. Como que nós vamos agir quando isso acontece? Quando esse momento acontece, quando esse momento ele chega. Então, assim, depois de uma rotina ajustada, depois de uma rotina equilibrada, a gente precisa alinhar as expectativas. Por que que eu tô dizendo isso? Que nós devemos alinhar as expectativas. Porque quando você sai, né, você não vai ter, não é possível, né, muitas das vezes, geralmente não é possível o bebê fazer as sonecas tão satisfatórias quanto as sonecas que ele faz em casa. Por que isso acontece? Por uma série de fatores. Por exemplo, em casa, esse bebê ele está acostumado a dormir no bercinho dele, esse bebê está acostumado a dormir
com uma certa temperatura, esse bebê está acostumado a dormir no escuro. Então, quando a gente sai, né, geralmente são ambientes, lugares, estímulos, sons diferentes. Então, esse bebê, ele identifica que algo está errado, que algo está diferente, e ele não consegue ter as mesmas sensações, as sensações idênticas às que ele tem em casa, as mesmas percepções e a tranquilidade que ele tem para ele conseguir descansar e pegar no sono. Então, vamos alinhar as expectativas no sentido de aceitar, saber e aceitar que na rua esse bebê talvez não tenha a quantidade de duração idêntica que ele tem em casa. Então, esse bebê, ele pode ser que ele dure, pode ser que ele tenha uma duração, pode ser que ele tenha uma soneca com duração inferior à soneca que ele tem em casa e tá tudo bem, né? De repente ele acordou bem dessa soneca, mesmo que na rua, ok. O que nós vamos tentar é você oferecer para o bebê, dentro do limite do possível, as mesmas sensações que ele tem em casa, quando ele tá fazendo a sonequinha dele em casa. Então, por exemplo, o ruído branco. Se você utiliza o ruído branco em casa para esse bebê dormir, então você pode levar o ruído branco. O ruído branco é portátil. Se você não quiser levar a caixinha do ruído branco, que é uma caixinha muito pequena, você pode colocar o ruído branco no celular, né? E dar essa mesma sensação, dar esse mesmo conforto que esse bebê tinha em casa, nas sonecas dele, para ele conseguir fazer essa soneca na rua. De repente, você levar uma manta, alguma coisa que você possa escurecer um pouco esse carrinho do bebê, para ele ter um ambiente mais aconchegante e favorável a essa sonequinha dele. Então, assim, de maneira geral, é alinhar as suas expectativas para você entender que as sonecas, elas não vão ter a mesma qualidade, geralmente, nem a mesma duração na rua. Mas ok, né? Você tá saindo, algo atípico, você tá saindo da rotina de uma maneira excepcional, né? Então tudo bem se todos os dias ele não faz aquela soneca que ele faz em casa, né? Então, se você puder manter os intervalos, e isso é muito importante, de soneca do seu bebê, isso vai melhorar muito e isso vai agregar muito para que esse bebê não chegue ao sono noturno tão cansado. Então, por exemplo, se o seu bebê tem uma janela de sono, né, de 2 horas, e o que é uma janela de sono? A janela de sono muitas vezes é confundida com a própria duração da soneca. Então, quando a gente fala, mãe, a janela de sono do bebê é de 2 horas, então ela acha que, muitas vezes, que o bebê tem que dormir por 2 horas, né? E janela de sono não é isso. Janela de sono é o intervalo que esse bebê consegue ficar acordado sem se cansar, né? Para cada idade existe um padrão que os bebês conseguem ficar acordados sem se cansar. Porque nós já sabemos, já vimos aí em outros vídeos, que quando o bebê ultrapassa o período que o seu organismo é capaz de ficar acordado, esse bebê, ele vai para a próxima soneca ou ele vai para o sono noturno muito cansado. E esse cansaço, diferente de nós adultos, quando nós estamos muito cansados e a gente dorme, é uma beleza. Quanto mais cansado a gente tiver, parece que é melhor. E a gente capota, dorme mesmo, mas com o bebê não. O cansaço é o inimigo número 1 do sono dos bebês. Então, se o bebê ele vai para o sono muito cansado, ele está muito agitado, ele não consegue relaxar e não consegue dormir com tranquilidade. Então, a janela de sono é isso. É o período que esse bebê ele consegue ficar acordado sem se estressar. E quando a gente sai da rotina, quando você vai fazer uma soneca, quando o bebê vai fazer uma soneca fora de casa, né, e ele saiu da rotina, então busque atender a janela de sono dele.
Ah, Mayara, mas a janela de sono é conforme aquela tabela que eu vi na internet? Você pode pegar um parâmetro da tabela. Geralmente o bebê, por exemplo, recém-nascido, por exemplo, ele faz uma janela de sono de 40 minutos. O bebê recém-nascido só consegue ficar no máximo 40 minutos. Mas isso é na tabela. Então você vai fazer o quê? Observar o seu bebê. Você vai fazer uma observação atenta e verificar as necessidades dele. Então, se o seu bebê é um recém-nascido, por exemplo, e a tabela diz que ele pode ficar acordado, a janela de sono dele é de 40 minutos, e você percebe, não, ele só consegue ficar acordado 35 minutos. Com 35 minutos eu já percebo que ele está com bastante sono, já está dando sinais de sono. Então é isso, o padrão do seu filho é esse. E essa janela ela vai aumentando gradativamente conforme a idade do bebê vai avançando. Então os meses vão passando e essa janela vai ficando maior. Quando você sai da rotina, é importante você atender aos intervalos de janela de sono do seu bebê. E você pode utilizar, se valer de algumas estratégias. Se o seu bebê tem uma janela de sono de 2 horas, por exemplo, você pode deixar esse bebê fazer a soneca dele em casa e sair durante, bem na hora, que vence a janela, ou seja, na hora que esse bebê tem que fazer a sonequinha dele, para ele poder dormir dentro do carro. Ele pode tirar essa soneca dentro do carro, porque a gente sabe que o movimento do carro é um estimulante para esse bebê dormir, para os bebês dormirem, a maioria. Então você pode se valer dessa estratégia. Então o bebê fica acordado, na próxima soneca você coloca ele no carro e sai na hora da soneca. Ou o bebê acabou de acordar da soneca em casa, aí você pode sair, Então, sempre atendendo a esses horários. Por quê? Existe uma substância química que se acumula no cérebro dos bebês chamada adenosina, tá associada com a pressão de sono. Então, os bebês, eles não conseguem ficar muito tempo acordados devido a essa pressão de sono. E quanto mais essa pressão se acumula, mais difícil é para esse bebê conseguir relaxar. E aí ele entra no que nós chamamos de efeito vulcânico, isso mesmo. Porque a reação do bebê pode ser uma reação difícil, muito choro, muito estresse. O bebê não se acalma, então a gente tenta minimizar essas situações. Tudo que você não quer é sair da sua rotina, Tem todo aquele apetrecho que você tem que levar, tem todas as coisas do bebê, tem toda a preparação que você quer fazer para ter uma saída, um momento mais tranquilo. Tudo que a gente não quer é que um bebê fique estressado durante esse momento, o bebê chore muito durante esse momento. E aí você vai ter que ficar tentando acalmar o seu bebê. Então a gente utiliza essas estratégias que eu tô te falando para você ter um bebê mais tranquilo durante um passeio, durante essa saída da rotina. Não necessariamente você vai sair para se divertir, mas você está saindo. Então sair com o bebê já não é algo muito simples de se fazer, Você tem que fazer toda uma preparação e prepare-se também na hora desses intervalos, de soneca, para ele conseguir fazer o máximo possível fora de casa com mais tranquilidade. Então, depois que o seu bebê formou um padrão de sono, você conseguir estabelecer uma rotina, você vai sair com ele, atenta para esses pontos que eu mencionei, atente para os intervalos de sono desse bebê. Se você tá lá naquele movimento, se você tá num passeio com o seu bebê e você percebeu que é hora dele dormir, então eu já ouvi muito isso é uma crença que existe. O bebê quando ele tá com sono ele dorme. Eu sou dessas que quando o bebê tá com sono ele vira ali e cai do sono, E não é bem assim, os bebês eles precisam de um ambiente favorável. Então se você tá num passeio, se você saiu da rotina com seu bebê e deu o horário dele dormir e acabou a janela de sono dele, ele já está emitindo sinais de que ele está com sono, tenta promover um ambiente mais favorável. Como?
Você pode utilizar aquele canguru ergonômico, você pode utilizar o sling, você pode utilizar o carrinho, colocar uma manta para escurecer, e você pode utilizar o próprio passeio de carro para ele dormir. Você vai adaptar conforme o seu bebê aceitar melhor, né? Então, pode utilizar desses artifícios, né? Canguru, sling, carrinho, próprio carro, para esse bebê dormir e ele conseguir descansar e liberar um pouco dessa adenosina, né? Dessa substância, para ele não ficar com uma pressão de sono muito grande. Então, assim, o que você, como mãe, como pai, pode fazer para evitar privação de sono do seu bebê quando você sai da rotina, né? E às vezes a mãe fala assim, eu não quero nem sair da rotina porque eu sei que a noite vai ser muito difícil para mim. Se eu sair da rotina, bagunça tudo e a noite vai ser muito difícil para mim. Você precisa entender algumas coisas, né? Então, se você vai sair de uma rotina com o bebê, às vezes você fica tanto em casa, né, consolidando tanto aquela rotina e já tá tudo ok com a rotina do bebê, você já conseguiu ajustar, fazer os ajustes necessários, ajustes que você desejava. E sair dessa rotina, às vezes faz bem, né, espairecer, faz bem respirar um novo ar. E ninguém vive só em casa, ninguém vive só trancado, né? E a gente não pode se limitar a não sair, né? Não ter um momento de distração, um momento de lazer, um momento em família, por causa daquela rotina maçante. Eu sou totalmente contra esse modelo de rotina que você não sai, que você é engessado, que você tem medo, né, de se divertir um pouco, porque o seu bebê pode ter uma outra reação. Então, eu acho que a gente pode trabalhar sim, para esse bebê ter tranquilidade para quando ele sair. Mas isso acontece, essa tranquilidade, quanto mais estabelecido o bebê tem, quanto mais estabelecida a rotina desse bebê, mais facilidade ele vai ter para lidar com essa saída de rotina, né? Então, assim, como é que você vai fazer para evitar a privação de sono do seu bebê quando vocês saem dessa rotina? Por exemplo, você perdeu, né, o time ali da última soneca do bebê. Por exemplo, esse bebê não fez a última soneca. Suponha que é um bebê que ainda faz 3 ou 4 sonecas e a última soneca ele não fez. A gente precisa atentar bastante para esse ponto, porque a última soneca é uma soneca muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo, porque é a soneca que antecede o sono noturno e nós damos uma atenção especial ao sono noturno, né? Cada sono é diferente, a soneca e o sono noturno, mas o sono noturno é prioridade, porque é o sono mais reparador, né? É o sono que vai ser trabalhado várias e várias alterações que, se não forem feitas, vão causar, né, efeitos nocivos para a saúde desse bebê. É onde tem liberação de hormônio do crescimento, é onde é trabalhada vários desenvolvimentos desse bebê, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo. Então, o sono noturno, ele tem uma função especial na rotina do bebê. Então, se você perdeu a última soneca, que nós chamamos de soneca vale tudo, porque, imagine, eu falei para você que se o bebê ultrapassar a janela de sono dele, se o bebê não atende, não é atendido ali o horário, vai bater ali. Gravação em casa é isso, a gente tem esses percalços. Se o bebê ele ultrapassa o período que ele tem capacidade de ficar acordado, né? E ele não faz a soneca logo em seguida, ou seja, ele ficou ali, por exemplo, 2 horas acordado, era a hora dele dormir, ele está emitindo sinais dele de sono e ele não é posto para dormir.
ele entra no que nós falamos agora de efeito vulcânico. Ele entra no efeito vulcânico e esse bebê fica estressado e tem mais dificuldade ainda para dormir. E quando isso acontece na última soneca dele, é pior ainda. Por quê? Quando o bebê entra no efeito vulcânico, ele faz, por exemplo, 4 sonecas. Por exemplo, ele entrou no efeito vulcânico ali na segunda soneca. Ok, difícil, o bebê agitado, muito choroso, dificuldade para se acalmar, mas aí a gente fala, mãe, quando o bebê entra no efeito vulcânico, vale qualquer coisa para você tirar ele desse estado de estresse, né? O corpo que se inunda do hormônio chamado hormônio do estresse, que é o hormônio do cortisol, né? O bebê está com muita adrenalina, muito estresse, então você tenta tirar ele a todo custo desse estado. Ok, demorou, foi difícil, foi trabalhoso, mas você conseguiu. Na terceira soneca, pode ser que ele se revigore, se restabeleça, consiga superar esse momento e fazer essa soneca com tranquilidade. Ok, liberou ali a adenosina, né, liberou a pressão de sono, fez um novo período acordado e ok, você conseguiu resgatar. Mas quando isso acontece na última soneca, que nós chamamos a soneca vale tudo, esse bebê não conseguiu fazer essa soneca, ou seja, quando que ele vai para qual sono estressado? Ele vai para qual sono com efeito vulcânico? Para o sono noturno, que a última soneca precede o sono noturno. Então, ele vai começar o sono noturno agitado, ele vai começar o sono noturno com muita pressão de sono, não pode se acalmar e podem acontecer 3 situações. Esse bebê pode ter dificuldade para iniciar o próprio sono noturno. Esse bebê, ele pode ter vários despertares na madrugada. Ele pode ter despertares e não conseguir retornar para o sono com facilidade, ou seja, fica muito tempo acordado na madrugada. Ou ele pode acordar, que a gente chama acordar com as galinhas, acordar muito cedo. E é tudo que a gente não quer, né? Então, para evitar esses efeitos, né, esses resultados, a gente tenta não levar esse bebê ao sono noturno estressado, cheio de adrenalina, cortisol elevado. A gente tenta iniciar o sono noturno com a maior tranquilidade possível. Então, se você está na rua e não foi possível esse bebê fazer a última soneca, se não foi possível esse bebê fazer a última soneca, praticamente vai emendar ali a janela de sono, a penúltima janela de sono com a última, né? Ele vai fazer 2 períodos acordados. Então, o que você pode fazer? Então, você pode antecipar o sono noturno desse bebê. Antecipar o sono noturno desse bebê. Mayara, meu filho dorme ali às 18 horas, por exemplo. Você pode antecipar esse sono noturno em 30 minutos e até 1 hora. Mayara, mas meu filho vai dormir 5 horas da tarde? Se eu antecipar em 1 hora, é 5 horas da tarde. Isso, 5 horas da tarde. O sono noturno pode ser antecipado até o limite das 17 horas. E eu já fiz isso aqui em casa, né? As mães que estão na transição aí de soneca dos seus bebês sabem muito bem que a eliminação da última soneca, então o bebê fazia 4 sonecas, então ele está eliminando a última soneca para fazer a transição aí para 3 sonecas. Essa transição, as sonecas elas podem ficar irregulares, né, durante a transição. Então, tem dias que o bebê vai conseguir fazer a 4ª, tem dias que o bebê não vai fazer a 4ª soneca, vai fazer só 3, e isso é a transição, né? Pode ser irregular. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz, até ele consolidar em 3 sonecas, por exemplo. E assim, de 3 para 2 sonecas também, acontece isso. E aí, pode ser que o bebê ele tenha dificuldade, por quê? Na transição, ele não está amadurecido o suficiente para deixar essa última soneca. Mas também o corpinho já está avançando para fazer só 3. Então, ele fica naquele meio termo. Então, às vezes o bebê... às vezes o bebê não consegue fazer essa última soneca. E a janela de sono se estende, a janela de sono fica grande. Então, nesses momentos que o meu bebê estava fazendo a transição, eu antecipava o sono noturno. Então, ele dormia, né, às 18 horas. E
teve momentos que eu antecipei até para as 17 horas e foi tranquilo. Eu fiz todo o ritual noturno, passo a passo, antecipei o ritual, né? Antecipei tudo e coloquei para dormir e foi tranquilo, né? Pode ser que devido você ter feito isso, o bebê ele vai acordar mais cedo no outro dia. Então, meu bebê ele dorme 18 horas ou 19 horas. Meu bebê dorme 19 horas, eu antecipei o sono noturno dele para as 18. Pode ser que amanhã ele vai fazer 12 horas de sono noturno, mesmo que com mamada, ele acorde 6 horas da manhã, pode ser. Só que é mais benéfico esse bebê no outro dia ele acordar um pouco mais cedo, 1 hora mais cedo, do que ele perder a janela de sono e chegar ao sono noturno muito estressado e acontecer o que eu te falei. Muito estresse, muita adrenalina, muito cortisol, muitos despertares na madrugada, desperta e não consegue voltar a dormir, né? Dificuldade para iniciar o sono noturno. Então é melhor, a gente tenta diminuir os danos, né? Se o bebê não conseguiu fazer a última soneca, a gente utiliza dessas estratégias. Então, é preferível que você ofereça aí essa antecipação do sono noturno, né? Do que esse bebê perder a janela de sono dele e chegar no sono noturno muito cansado, muito estressado, com muita adrenalina, né? Então, outra coisa, o seu bebê, né? Você, por exemplo, estava na rua, o horário dele de dormir era 19 horas, e deu 19 horas, você ainda estava na rua com o seu bebê, né? Vocês ainda estavam passeando. Deu 19 horas e ele acabou fazendo um cochilo. A hora que seria para ele iniciar o sono noturno, ele está fazendo um cochilo. Ok, fez o cochilo, você chegou em casa, enfim, Mayara, só deu para começar, para colocar meu bebê para dormir às 21 horas. Ok, você fez o ritual, botou o bebê para dormir às 21 horas, ele dormiu, beleza, dormiu a noite toda e acordou no outro dia, 7 horas da manhã, no mesmo horário que ele já acordava todos os dias. Ele não estendeu o sono, né? Ele acordou 7 horas da manhã, tendo ido dormir às 21 horas do dia seguinte. Ok? O seu organismo acordou no mesmo horário, porque o organismo já está acostumado com aquele horário, já está programado para acordar naquele horário, todos os dias. E aí o segredo é você seguir o dia, né, e oferecer as sonecas desse bebê de maneira regular, né, de maneira regular. Acordou no mesmo horário, você vai oferecer as sonecas de uma maneira regular. Qual é a tendência? Quando o bebê ele faz menos horas de sono noturno, ele tem a tendência de querer compensar o momento, as horas que ele não dormiu, nas sonecas. Por exemplo, se o seu bebê é acostumado a dormir 12 horas de sono noturno e um certo dia, por acaso, ele dormiu somente 10, porque vocês estavam fora da rotina, ele vai querer possivelmente compensar essas 2 horas que ele não dormiu no sono noturno nas sonecas. Se ele dormiu 9 horas da noite e todos os dias ele acorda 7 horas da manhã, ou ele pode querer ir dormir até as 9 horas da manhã, e o segredo é você não deixar você acordá-lo às 7 horas da manhã, porque somente assim você vai conseguir voltar à rotina no dia seguinte, entende? Se ele for dormir às 9 horas, se ele acordar às 9 horas da manhã e for estendendo as outras sonecas, o sono noturno, como consequência, será estendido também, e assim vai virar um ciclo. Então, o bebê acordou 7 horas da manhã, você não vai deixar esse bebê fazer a compensação do sono que ele não teve na madrugada nas sonecas, tá? Regular, sonecas regulares, tá? Porque senão novamente você vai empurrar o sono noturno mais adiante e esse sono noturno ele vai ficar curto de novo, tá? E aí esse bebê ele vai entrar num eterno ciclo de compensação, né? Ele compensa o sono noturno nas sonecas e ele compensa as sonecas no sono noturno, tá? Ele vai compensar o sono noturno nessas sonecas e não é isso que a gente quer. Por quê?
Porque cada sono, ele tem a sua função. O sono noturno tem uma função e as sonecas têm outra função, né? E nós, como eu disse, priorizamos o sono noturno, né? Nós vamos manter os dois, obviamente, vamos manter as sonecas, vamos manter o sono noturno. Cada um tem a sua função. Mas esses dois, eles precisam estar equilibrados, eles precisam estar em equilíbrio, né? E na quantidade necessária para cada idade desses bebês, tá? E a compensação que nós vamos fazer é colocar esse bebê para iniciar o sono noturno 30 minutos a 1 hora mais cedo. É essa a compensação que a gente faz depois de um dia agitado, depois de você ter perdido a última janela de sono do bebê. É essa a compensação. E não compensar no dia de amanhã. Né, falar, eu vou botar meu bebê para dormir mais tarde, e aí amanhã ele compensa. A compensação que a gente faz é na antecipação do sono noturno de 30 minutos a 1 hora no máximo. Obrigada mais uma vez pela confiança. Espero que vocês tenham aprendido, internalizado aí as estratégias que nós utilizamos quando o bebê sai da rotina, né? Como é que a gente age quando você vai sair da rotina com esse bebê pra gente não ter efeitos tão ruins assim, ok? Obrigada mais uma vez e até a próxima.